Olá! Bem, eu vou falar agora sobre a linha Sonopulse, que é uma linha de equipamentos de ultrassom. O ultrassom é um equipamento muito bem utilizado na área da saúde, principalmente pelos profissionais, fisioterapeutas e esteticistas. Um equipamento de fácil manuseio, com vários embasamentos científicos, por isso precisamos conhecê-lo melhor para poder administrá-lo bem. Quais são os benefícios do equipamento? Podemos utilizar em processos inflamatórios nas três fases: inflamatória, na fase proliferativa e na fase de remodelagem. Também posso utilizar em pós-operatório, imediato e tardio. Também nos proporciona analgesia, relaxamento muscular. Posso trabalhar em fibroses. No caso de tratamentos estéticos, como celulite, gordura localizada, e na reabsorção de edemas e equimoses após um trauma. O ultrassom é um equipamento que emite ondas sonoras. Essas ondas elas são propagadas de acordo com uma frequência superior ao som audível ao ouvido humano, frequência de 1 e 3 MHz. Quanto maior é a frequência, maior é a absorção dessas ondas sonoras no tecido corpóreo, mas também maior é a atenuação. Por isso que utilizamos frequências de 3 MHz em tratamentos estéticos, pois a absorção é maior em pele e gordura. Já a frequência de 1 MHz é mais utilizado em tecidos profundos, como tendões, ligamentos, cápsulas, cartilagens, músculos e ossos. Aqui nós utilizaremos essa frequência para lesões específicas nesses tecidos. Além da frequência, temos também a intensidade, que ela é medida em watts por centímetro quadrado. Selecionamos a intensidade de acordo com a lesão, de acordo com a patologia em questão e de acordo também com a sua natureza, aguda ou crônica. Temos também o tempo de aplicação, que está sempre relacionado com a área em tratamento. Quanto maior a área, maior será o tempo de aplicação. Para isso, existe um cálculo, que é a área dividido pela era. O que vem a ser a era? Era é a área efetiva de radiação, aonde passa na porção central do cabeçote a propagação da onda sonora, aonde nós temos um material piezoelétrico, o qual permite a propagação dessa onda. Essa era nós temos de 3 centímetros quadrados e meio e 1 centímetro quadrado. Lembrando que para cada equipamento temos uma era específica. No Sonopulse 1 e 3 MHz, temos a era de 3,5 e 1 centímetro quadrado para áreas maiores e áreas menores. Já no Sonopulse 3, 1 e 3 MHz e o Sonopulse Compact, apenas a era de 3 centímetros quadrado e meio. Além da frequência, intensidade e tempo de aplicação, temos também o modo de emissão da onda ultrassônica. Essa emissão ela pode ser contínua, ou seja, constante, sem intervalos. Assim eu tenho efeitos mecânicos em grande quantidade, levando a um aumento na temperatura tecidual, promovendo assim efeitos térmicos também. Quando eu quiser um efeito de calor, por exemplo, no caso de um pós-operatório tardio, ou então no caso de um processo inflamatório numa fase mais avançada, numa fase mais crônica, ou então em celulites, gordura localizada, fibroses, relaxamento muscular, podemos usar esse modo contínuo. Quando não quero o modo contínuo, ou seja, o efeito de calor, tenho também o modo pulsado, onde nós temos os ciclos de trabalho em porcentagem, 50%, 20% e 10%. Além desse ciclo de trabalho, temos também a frequência desses pulsos, que está em 100, 48 e 16 Hz. Lembrando que para pulsos de 10% e 20%, usamos numa fase mais imediata de um pós-operatório ou então numa fase inflamatória, nas primeiras 72 horas de um processo inflamatório. Lembrando que o Sonopulse 1 e 3 MHz apresenta pulsos em 10, 20 e 50%. Já o Sonopulse 3, 1 e 3 MHz e o Sonopulse Compact apresentam somente pulsos de 20 e 50%. Além desses parâmetros, temos também na linha Sonopulse
um programa de protocolos. O que vem ser esse programa de protocolo? Na verdade, nós temos parâmetros já pré-existentes. São parâmetros que estão determinando o tipo de tratamento que vamos fazer. Então, por exemplo, posso trabalhar, ou melhor, posso tratar tendões, ligamentos, músculos, ossos. Já temos um programa específico para esse tipo de tecido. Não só o tecido, mas também posso estar trabalhando em fase aguda e crônica e também na profundidade ou na superficialidade. Além desse programa, temos também para tratamentos estéticos, como celulite, gordura localizada, pós-operatório imediato e tardio e também a fonoforese. Bom, o que é a fonoforese ou sonoforese? É a penetração de ativos através da onda sonora. O ultrassom, ele nos permite efeitos físicos, que são a cavitação, a formação de bolhas gasosas e também o microfluxo acústico, que é a mobilização de líquido no meio intersticial. Quando nós temos esses efeitos, nós alteramos a permeabilidade da membrana, permitindo assim uma melhora, uma otimização da passagem desses ativos por ela. Além da fonoforese, nós temos também aqui um tratamento por terapia combinada, onde nós conseguimos associar o ultrassom com um outro recurso, que normalmente é uma corrente elétrica, seja polarizada ou despolarizada. Para isso, eu preciso conectar o ultrassom a um outro equipamento de corrente. Muito utilizado na estética, a associação com o ultrassom e uma corrente polarizada para se fazer a ionização. Terapia combinada é quando usamos os dois recursos ao mesmo tempo e no mesmo local. Assim, eu potencializo o efeito usando a fonoforese pelo ultrassom e a iontoforese através da corrente polarizada, que também consigo a penetração de ativos através da separação de íons, através de um efeito eletroquímico no tecido. Para isso, eu preciso usar um medicamento, um ativo específico, onde ele seja ionizável, ou seja, tem uma polaridade definida, positiva ou então negativa. Assim eu consigo otimizar o efeito desejado. Bom, e usamos também na fase de remodelagem, que é quando fechamos a cicatriz, deixando ela mais têncil, mais próxima de um tecido normal. Por conta desses efeitos, nós temos também uma ação excelente do ultrassom em pós-operatório, imediato, onde se tem uma fase inflamatória. Todo tratamento cirúrgico gera uma agressão, uma lesão, e toda lesão gera um processo inflamatório. Então, podemos utilizar o ultrassom nessa primeira fase, onde temos aqui a liberação e temos extravasamento de líquidos como água e também sangue, formando edema e equimose. Assim, conseguimos reabsorver esses líquidos para o sistema linfático, também permitindo a redução na formação de fibroses. Já numa fase tardia de um pós-operatório, onde se encontra fibroses, nós podemos também usar o ultrassom com a ação de um efeito tixotrópico. Que efeito é esse? É quando nós conseguimos transformar um estado sol em gel, ou seja, um tecido mais consistente para um tecido mais maleável. Além disso, nós conseguimos também promover a analgesia. Essa analgesia acontece porque, através da mobilização de líquidos, através da melhora do metabolismo e vascularização, eu consigo liberar e eliminar toxinas, substâncias irritantes nesse tecido, promovendo assim um alívio de dor. Em relaxamento muscular também segue o mesmo processo, onde nós temos uma melhora na vascularização desse tecido, nós conseguimos nutrir e oxigenar melhor o tecido muscular, promovendo assim então um relaxamento. No caso do tratamento estético, a celulite. A celulite ela é muito bem tratada com o equipamento de ultrassom. Quando nós temos uma celulite, um fibroedema geloide ou então uma lipodistrofia ginoide, nós temos uma alteração do tecido conjuntivo, onde o metabolismo ele está completamente desorganizado.
a substância fundamental amorfa se encontra polimerizada, levando assim um tecido fibrótico. O ultrassom ele vai servir nos 3 graus da celulite, grau 1, 2 e 3. Podemos então aqui com o ultrassom melhorar a vascularização deste tecido que está mal oxigenado e mal nutrido. Posso melhorar a extensibilidade do colágeno, deixando esse tecido com um aspecto mais saudável e reduzindo esse tecido fibrótico. Usamos também o ultrassom em gordura localizada. Em estudos recentes mostram a eficácia do ultrassom no tecido adiposo, promovendo assim uma lipoclasia, ou seja, a lise da membrana adipocitária, e também a lipólise, onde nós temos uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, onde se tem a liberação de neurotransmissor chamado noradrenalina, o qual ele promove a lipólise, formando assim a hidrólise de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Como os equipamentos da linha Sonopulse são muito similares na parte operacional, vou demonstrar aqui o Sonopulse 1 e 3 MHz por ser mais complexo em relação aos outros. Primeiro, ligo o equipamento na parte posterior e automaticamente o visor acenderá, aonde nós temos os parâmetros a serem selecionados. Como selecionamos? Através das teclas aqui abaixo do visor, Next e Back, 7- e 7+. Next, avançamos os parâmetros e Back, retrocedemos. Além disso, nós temos as setas 7+, 7-, onde, quando selecionado o parâmetro, podemos alterar de forma crescente ou decrescente. Além desses parâmetros selecionados, tenho também a tecla Programa, que é onde nós colocamos os protocolos já pré-estabelecidos. Protocolos tanto para tratamentos em 1 MHz, como tecidos mais profundos, tendões, ligamentos, músculos e ossos, e também nos tratamentos estéticos, como celulite grau 1, 2 e 3, pós-operatório imediato e tardio, e também a fonoforese. Assim que colocamos os parâmetros no equipamento, precisamos dar a intensidade. Para isso, preciso apertar a tecla Start. O aparelho começará a emitir a onda sonora somente a partir do momento que eu der a intensidade nas teclas abaixo, aonde eu aumento na tecla Up e diminuo a intensidade na tecla Down. Os parâmetros selecionados estão no visor. Temos então a era de 1 cm² e a era de 3 cm² e meio. Para isso, eu preciso selecionar a era de acordo com o cabeçote. A área maior, 3,5 cm, e o cabeçote menor, 1 cm². A frequência podemos selecionar em 1 e 3 MHz. 1 MHz para tecidos mais profundos e 3 MHz para tecidos mais superficiais como pele e gordura. Tempo de aplicação é dado em minutos e sempre será de acordo com o tamanho da área em questão. O modo podemos usar contínuo, quando quero, além do efeito mecânico, o efeito térmico, e o modo pulsado, que está num pulso de frequência de 100, 48 e 16 Hz, e um ciclo de trabalho de 50, 20 e 10%. Após os parâmetros todos selecionados, darei então início ao tratamento. Coloco uma quantidade de gel suficiente no transdutor, aperto a tecla Start com o equipamento já acoplado no paciente e assim então darei a intensidade de acordo com a finalidade. Além desses parâmetros, temos também a forma de aplicação com um programa de protocolos. Para isso, eu preciso selecionar a frequência de acordo com o tecido desejado. Caso queira tratar tecidos mais profundos, preciso colocar no programa 1 MHz
e aí apertar a tecla Programa. Assim aparecerão vários tratamentos para tecidos, fase aguda e crônica, e também a localização desse tecido, se está em tecido mais superficial ou então mais profundo. Para tratamentos estéticos, coloco a frequência de 3 MHz, aperto a tecla Programa e automaticamente aparecerá no visor a programação de tratamento. Por exemplo, se caso trabalhar em celulite grau 1, aparece na tela, novamente aperto a tecla Programa e já teremos aqui os parâmetros programados para essa modalidade. Agora eu vou fazer um tratamento com ultrassom para celulite. Primeiro, antes de mais nada, precisamos avaliar a celulite em questão. A paciente estará na posição ortostática, farei uma inspeção e também uma palpação do tecido, chegando ao grau de celulite, 1, 2 ou 3, e também avaliando o tipo que ela se encontra, se é uma celulite flácida ou uma celulite compacta ou edematosa. Para cada uma precisamos colocar um parâmetro determinado. Antes de fazermos o tratamento, precisamos tirar a capinha protetora do transdutor. Ele apresenta na forma metálica. Então, preciso colocar os parâmetros de acordo com a celulite. Antes de colocar os parâmetros, eu não posso esquecer que o tempo de aplicação está relacionado com a área. Então, vamos selecionar a área de tratamento e vamos fazer a medida. Então, como essa paciente, ela apresenta, vamos supor, uma celulite grau 2, flácida, seleciono a região, tenho uma área de 6 por 6, então 36 centímetros quadrados. Para colocar o tempo, eu preciso dividir com a era, que será de 3 centímetros quadrados e meio. Então, faço a conta 36 dividido por 3,5, que aproximadamente terei 10 minutos de aplicação. Caso tenha uma área grande a tratar, ou então os glúteos de forma bilateral, podemos selecionar a área em forma de quadrantes, aonde eu calculo o tempo de acordo com cada quadrante tratado. Então, colocamos no equipamento a era que irei utilizar, 3,5, a frequência de 3 MHz, que é para tratamento estético, tempo de aplicação, como fechamos nessa área, 10 minutos. Modo contínuo, porque aqui, além do efeito mecânico, eu também quero um efeito térmico para promover a vasodilatação, melhorar a oxigenação desse tecido. E a intensidade eu darei após a colocação do cabeçote na paciente. Notem que a quantidade de gel deve estar de acordo para o tamanho da área. Eu preciso ter um deslizamento deste gel de uma forma adequada. Coloquei a quantidade suficiente e a partir daqui, então, é que dou start. O tempo já está correndo, mas eu ainda não tenho a emissão da onda sonora. Preciso colocar a intensidade desejada para a celulite. Lembrando que a intensidade, ela é de acordo com o grau que estamos tratando. 1, 2 ou 3. O gel que usamos é um gel neutro, um gel específico para tratamentos de ultrassom. O movimento ele é lento, para que a absorção aconteça em maior quantidade. Até o término da aplicação. Caso queira interromper o tratamento,
Posso, então, apertar a tecla Stop e a partir daí é que posso tirar o cabeçote da pele do paciente. Para tratamento em gordura localizada, faço os mesmos procedimentos que a celulite. Então, preciso, primeiramente, avaliar a área que será tratada, a quantidade de gordura que se encontra e meço a área em tratamento. Vou fazer a área dividido pela era e coloco o tempo de aplicação de acordo com este cálculo. Então, vamos fazer o tratamento. A era de 3,5, como já havia dito, a frequência de 3 MHz, tempo de aplicação de acordo com a área, modo contínuo, e a partir do momento que eu coloco os parâmetros, coloco a quantidade de gel no cabeçote, vejo se a quantidade é suficiente e a partir daqui dou o start e a intensidade para a gordura localizada. O mesmo procedimento faço de forma lenta para que haja uma maior absorção dessa onda ultrassônica na gordura até o término do tempo de aplicação. Posso usar também o ultrassom para fazer a fonoforese. Para isso, não devo esquecer que o gel ele deve ser apropriado, específico para esta finalidade. Não vou usar um meio de acoplamento à base de creme, uma base oleosa, pois assim nós perdemos a absorção da onda ultrassônica no tecido e não temos um efeito desejado. Podemos usar para a fonoforese o programa de protocolo já estabelecido no equipamento. Então, utilizo o gel para a fonoforese, coloco a frequência de 3 MHz no equipamento e logo após a tecla Programa. Automaticamente temos o programa já pronto para a fonoforese. Coloquei a quantidade de gel suficiente. A partir daqui, tecla Start. A intensidade já está selecionada de acordo com a modalidade desejada. Lembrando que para fazer a fonoforese é importante nunca associarmos, ou melhor, nunca misturarmos géis, gel neutro com o gel de fonoforese. Assim, nós perdemos a composição química deste gel, permitindo assim a não eficácia do nosso tratamento. Vou fazer agora a terapia combinada. Para isso, eu preciso utilizar dois recursos. O que é a terapia combinada? É quando usamos os dois recursos no mesmo local ao mesmo tempo. Normalmente usamos o ultrassom com uma corrente elétrica, seja polarizada ou despolarizada. Como eu já havia falado, vamos fazer aqui para tratamento estético a combinação do ultrassom com a corrente galvânica. Assim eu tenho a fonoforese pelo ultrassom e a iontoforese pela corrente galvânica. Para a terapia combinada, precisamos usar um cabo específico para conectar os dois equipamentos. Este cabo, ele é um acessório à parte, onde podemos ter um cabo para a corrente polarizada e um outro para a corrente despolarizada. Então, vamos fazer aqui o tratamento. Tiro a tampa de proteção, coloco a quantidade de gel suficiente, gel específico para a fonoforese,
Não esquecendo que este gel também deve ter uma propriedade ionizável. Ele deve ter uma polaridade específica. Então, eu preciso ter um gel que tem os princípios ativos e também ionizável, polaridade positiva ou então negativa. Posso usar o programa de fonoforese do equipamento, então, frequência de 3 MHz, teclo programa, entrará aqui a fonoforese. Vou espalhar a quantidade de gel suficiente na região tratada, não esquecendo que o eletrodo deve sempre estar próximo à área em tratamento para poder fechar o campo elétrico. Aqui eu tenho a passagem da onda sonora juntamente com a corrente polarizada. Preciso colocar no equipamento da corrente também os parâmetros. Seleciono corrente polarizada, corrente galvânica, a polaridade do gel, no caso eu estou usando um gel com polaridade positiva, então devo colocar no equipamento polaridade positiva. E o tempo de aplicação deve ser o mesmo tempo programado na fonoforese. A partir de então, posso ligar o equipamento de ultrassom e também o equipamento da corrente galvânica. Lembrando que a intensidade será de acordo com o limiar sensorial da paciente, ou seja, ela sentirá, tá sentindo? Uma espécie de formigamento, começando a ter uma pinicação. A partir dessa intensidade, se a paciente começar a sentir um leve incômodo, preciso diminuir a intensidade. Não podemos esquecer que é uma corrente polarizada e posso gerar algum desconforto e irritação nesse tecido. Tudo bem? Bom, existe um teste que fazemos com o ultrassom, que é o teste de cavitação. Para que serve esse teste? Para certificarmos a propagação da onda sonora pelo cabeçote. Para isso, eu preciso selecionar os parâmetros de acordo com modo, conforme eu vou usar, contínuo ou então pulsado, a frequência, também 1 ou 3 MHz, tempo de aplicação, o mínimo de 1 minuto para poder observar a nebulização da água e dou a intensidade mínima de 0,1 watt por centímetro quadrado. Não há necessidade de fazer esse teste cada vez que usar o equipamento no paciente. Posso fazer de forma esporádica. Também não esqueço que preciso fazer a calibração do equipamento a cada 6 meses a 1 ano na própria empresa. Coloco a quantidade de água necessária no cabeçote, aperto Start, intensidade 0,1 e assim vejo a nebulização da água, principalmente na sua porção central, aonde se tem o material piezoelétrico. Assim certifico que há propagação de onda sonora pelo transdutor. Bom, para finalizar então a apresentação da linha Sonopulse, deixo aqui algumas dicas. Podemos associar o ultrassom com outros equipamentos da Ibramed. Então podemos usar, no caso de uma celulite, o ultrassom junto com o dermotônus, assim eu consigo promover uma pressão negativa no tecido e associando com o equipamento. Posso também usar a carboxiterapia. No caso de gordura localizada, a gente pode usar também a eletrolipólise, aonde encontramos no equipamento ECOS e no Neurodin 10 canais. No caso de pós-operatório imediato, além do ultrassom, podemos também utilizar o laser de 660 nanômetros.
Posso utilizar a corrente alce em 4 kHz para trazer analgesia a este paciente, ou então até mesmo numa fase mais tardia, associando o ultrassom, o vácuo e também a corrente alce no caso de 1 kHz, quando o meu objetivo também é fortalecimento muscular.